Olá pessoal, eu sou Rosaki e estou aqui para falar com vocês sobre o salto quântico que eu tive a partir da terceira onda em relação à criação da realidade. Tem uma frase de Jung que eu acho muito emblemática, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Essa frase sempre esteve na minha vida e eu fiquei muitos meses, né, interpretando essa frase, pensando sobre essa frase, analisando sobre essa frase, até que eu me dei conta de que, de fato, a gente costuma dizer, quando a gente não tem consciência, né, da criação da realidade, a gente costuma dizer que muitas coisas são destino, né? Ah, isso aconteceu porque é destino, isso aconteceu porque tinha que ser assim ou não tinha que ser assim. Só que quando a gente começa no processo de ressonância harmônica, quando a gente começa no processo de entender a mecânica quântica e o colapso da função de onda, né, o experimento da dupla fenda, a criação da realidade, todo esse processo, a gente percebe e entende, e foi isso que eu entendi, isso que me veio de consciência muito grande, que na verdade existem programas mentais que estão por baixo de muitas das nossas crenças, de muitas das coisas que a gente aprendeu, que a gente viu, né? Muitas coisas até que a mente, isso é uma frase da Barra de Axis que eu acho bem interessante, que a mente mal aplicou e mal interpretou, ou seja, coisas que você viu, percebeu daquele jeito e validou aquilo como realidade. E você fica buscando, né? A gente fica buscando, muitas vezes, isso aconteceu muito comigo, a confirmação dessa crença, a confirmação dessa realidade. Ou seja, o que cria, o que passa, na verdade, a criar, que Jung traz pra gente, é que não é você quem cria a sua realidade. São os programas mentais. Isso é uma coisa que eu percebi muito logo na minha quarta onda, de que haviam programas mentais que estavam instalados no drive, no nosso drive mental, que nossa cabeça é como uma espécie de computador, e que a gente precisava olhar para esses programas e reprogramar, ou seja, olhar para esses programas e destruir eles. Existe até ferramenta do Access para isso, existe também o Reiki, outras ferramentas que você pode estar utilizando para destruir isso, limpeza energética, algumas outras ferramentas também que você pode estar utilizando para destruir esses programas mentais. Porém, vocês já se pegaram, isso aí com certeza, em uma situação que você fala assim: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou mais fazer isso, eu vou dizer não àquela pessoa, eu vou fazer essa coisa. E aí, quando você pensa que não, você já fez aquilo. Você já caiu naquela situação, você já repetiu aquele ciclo. Isso é um programa mental. E eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo que esses programas mentais, eles são muito fortes, né? Eles são muito fortes porque eles são programas mentais que foram incutidos em você por muitos anos, por muitos séculos, né? Por sua vida toda praticamente, desde a sua infância. Então, quando a gente entende a criação da realidade, o que a gente precisa compreender é que sim, você cria a sua realidade. Mas quando você está inconsciente, ou seja, quando você funciona a partir desse programa mental, e aí o professor Hélio traz muito isso, né, de mude as crenças, mude a forma como você olha, saia da separação. Quando você está inconsciente, quem cria não é você, quem cria é o seu programa mental. Por isso você precisa é, desprogramar a sua mente, por isso você precisa trazer um outro ponto de vista, por isso você precisa lapidar a forma com que você vê, por isso você precisa olhar os seus pensamentos. E aí é por isso que se fala muito de que o pensamento cria a realidade. Na verdade é porque o pensamento é uma espécie de porta de entrada para o subconsciente. É onde você consegue, na verdade, fazer os ajustes ali para você impetrar aquilo, né? Tornar aquilo uma crença e implantar no seu subconsciente. E aí vem o experimento da dupla fenda que diz que o observador transforma a onda em partícula. Só que como você está programado, como existe um programa alimentar que está rodando e ele vai rodar, e toda vez que você tentar mudar o programa, ele vai vir com mais força. E às vezes as pessoas falam assim para mim, né? E é uma coisa que eu senti também na minha vivência com o professor Hélio Couto, e nas minhas outras vivências.
A gente vai tomar uma atitude, a gente vai tomar uma ação. A gente vai começar a construir, tipo, gravar esse vídeo, ou a gente vai mudar de um certo patamar. O programa, ele vem muito forte, então acontecem coisas, às vezes até no externo mesmo, para que você não faça aquilo. Então, é o corpo que dá uma preguiça para você, por exemplo, você quer mudar a sua questão corporal. Aí o corpo dá uma preguiça para você ir para academia, aí acontece uma situação, aí bate o carro, aí faz isso, aí faz aquilo. Acontecem situações para justamente, isso é justamente um condicionamento do seu programa mental que vai fazer de um tudo para que você não mude o seu padrão mental, ou seja, não mude o seu paradigma. Por quê? Porque quem está funcionando ali é o colapso da função de onda, é a dupla fenda, só que quem está observando, e na verdade o que você observa, está muito mais alinhado com as suas crenças, com o seu programa mental, do que necessariamente com o que você quer criar. Você quer criar, não, eu quero um carro, casa, apartamento. Tá, eu já defini isso. Mas o que eu penso sobre carro, casa e apartamento? O que eu penso sobre dinheiro? O que eu penso sobre as pessoas? O que eu acredito? Qual é? Entende? Tudo isso, na verdade, seria o que está embaixo do iceberg. Tem até uma imagem que mostra isso muito claro, né? A ponta do iceberg e embaixo do iceberg. Tudo isso, na verdade, é o que está embaixo do iceberg, ou seja, lá na sua mente subconsciente. Então, toda vez que você tentar mudar esse padrão, toda vez que você tentar mudar um programa, vão haver situações como se fosse uma espécie de teste, né? Mas, na verdade, vão haver situações para que você valide aquelas suas crenças que você já acredita. Ah, não, as pessoas são maus mesmo. Ah, não, o dinheiro é ruim, ó, tá vendo que fulano é assim e tal. Vão acontecer, tá vendo que como é difícil emagrecer, como é difícil isso. Então vão acontecer situações para que você se esbarre e não mude o seu paradigma. Porque o que é o paradigma? É passar a atuar em outra frequência, em outra vibração, com outros pensamentos. E aí tem uma coisa que a gente precisa olhar, e isso me veio muito forte, são os nossos julgamentos, porque toda crença é um julgamento. Toda crença é um julgamento que você comprou. Então, você precisa investigar o que você pensa, mas você precisa investigar, na verdade, suas conclusões, ou seja, o que você tornou real, né? O que você fala, não, isso é feio, isso é bonito. Pronto, a partir disso você passa a criar a partir dessa percepção, então, da percepção do bom e mal. E aí eu sempre falo, a gente precisa buscar a neutralidade, né? Que é sair dessa percepção que isso é bom e isso é mal. Não, as coisas só são. E você pode escolher, né? Já que você colapsa a sua realidade, você pode escolher para onde você vai olhar. Você pode escolher para onde você vai colocar a sua atenção, para onde você vai olhar. Porque a escassez e a não escassez, elas vão existir. O medo e a coragem, eles são polos opostos, né, da mesma linha, da mesma. Acabei esquecendo o nome. Mas eles são polos opostos. Então, para onde você vai olhar? Como observador, como criador da sua realidade, para onde você está escolhendo olhar? Isso é uma coisa que a gente precisa considerar na criação da realidade, e isso mudou muito. Eu consegui muitos resultados a partir disso, a partir de sair desse julgamento, de sair dessa conclusão, de começar a olhar as coisas apenas como isso existe. E tem uma coisa que a Monja Coen fala que eu sou apaixonado, que é, que legal, existem pessoas que pensam assim, só que eu escolho pensar diferente, e não que esteja certo ou errado como essas pessoas pensam, mas que elas pensam assim. Interessante. Aí o Axis fala, né? Interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista. E aí a gente se esbarra nisso, nesses julgamentos. Então a gente precisa, na verdade, se tornar consciente do que a gente pensa, se tornar consciente de onde a gente está olhando. E aí também confiar no processo, né? Tem uma frase bíblica que fala que a fé é capaz de mover montanhas, que foca muito na fé. A fé é muito citada. Por quê? Porque a fé é que aquilo vai acontecer. Porque a fé é justamente a certeza das coisas que não se veem. Então você precisa das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Eu estou procurando aqui a frase exatamente para falar para vocês que a fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando o observador está olhando ali a onda, ele não vê a onda. Ele só vai conseguir ver a partícula, porque nós estamos no mundo material. Então é muito difícil ver onda. Mas a gente sabe que existe Wi-Fi, né? O professor Hélio até brinca, né? As parafernálias eletrônicas. Então a gente sabe que elas existem. Mas a gente não fica, peraí que eu vou pegar o sinal aqui do Wi-Fi, eu preciso ver.
Ó, pega aí o sinal do Wi-Fi, exceto quando você coloca um fio, né? Quando você torna aquele material. Então vamos dizer que esse fio aí do Wi-Fi que conecta aos computadores seriam o colapso da função de onda. E a gente precisa, em todo esse processo, ter a fé e entender que esse programa ele vai rodar, ele vai girar, porque ele vai te testar para como se fosse uma pergunta assim. Você quer mudar mesmo? Você escolhe mesmo mudar de paradigma? Você escolhe mesmo outras outras realidades? Você quer realmente isso? Então por isso que a gente se pega muito na questão dos ciclos, porque a gente passa a repetir esses ciclos porque aquilo é mais conhecido. E aí Joe Dispenza fala muito, né, que a partir dos 35 anos você começa a funcionar, na verdade, a partir do seu corpo, não é a mente mais que funciona, que comanda, é o seu corpo. Então, o seu corpo começa a ditar como você vai agir. Por exemplo, você define que você vai para a academia. Esse exemplo da academia é primordial. Você define que você vai para a academia. Só que o seu corpo, ele não acompanha, então ele não vai. A sua mente foi, mas o seu corpo não vai. Porque as células elétricas, as células elétricas e magnéticas, que seriam as células do pensamento e do sentimento, né, elas se tornaram tão rígidas ali no seu corpo que você não consegue mudar um patamar. Então você passa a funcionar a partir do seu corpo. Como é que eu mudo isso? Tendo essa consciência e observando sem julgar, se percebendo, entendeu? Olhando que esses problemas mentais eles existem e você cria a partir dele. Então por isso que muitas vezes a gente começa esse processo do autoconhecimento, a gente começa o processo da ressonância e aí a gente para e pensa assim, pô, as coisas estão piorando. Mas por que as coisas estão piorando? Porque os ciclos estão acontecendo e eles vão acontecer para que você observe. E enquanto você não observar, nesse caso, observar seria tomar consciência, enquanto você não tomar consciência de que mudaram os personagens, mudaram os RGs, mas não mudaram os resultados, é porque aquilo é um ciclo e você precisa olhar o quão profundo é aquilo, de onde vem aquilo, onde está isso. E está no seu subconsciente. Mas por quê? Né? Aí a barra de Access pode te ajudar nesse processo, as limpezas energéticas podem te ajudar nesse processo. Eu falei até no vídeo passado que fazer o que você pensa sobre cada área específica é interessante para que você veja lá os programas. Você pode usar também o Podpoc da barra de Access. Você pode fazer uma mentoria de mudança de reprogramação mental, PNL. Então, existem muitas ferramentas que podem te ajudar. Só que você precisa confiar no processo e você precisa, na verdade, ter uma determinação muito grande de mudar aquilo, sabe? Pegar essa energia que você está colapsando, essas coisas que você não quer, mas de alguma forma escolhe, e dedicar essa atenção a isso. Aprender a dizer não para você, aprender a dizer não para o seu ego, aprender a dizer não para os ciclos, começar a observar, na verdade, as coisas sem julgamento, olhar e falar, ó, isso existe, ok, mas eu faço uma outra escolha. Sabe, parar de julgar os seus pais, por exemplo, perdoar as pessoas. Depois eu quero até falar um pouco sobre essa questão do perdão, mas primordialmente olhar para você, né? Por que mudaram as coisas? Por que a ferramenta não tá potencializando o que eu julgo como negativo? Quando, na verdade, a ferramenta está te dando aquilo, a ressonância, para que você olhe e para que você tome consciência, né? E até para quem não faz ressonância também, né? Até para quem, na verdade, está aí buscando o autoconhecimento sem necessariamente pedir as ondas do professor Hélio Couto, mas assim, porque eu corro minhas barras várias vezes e não resolve, porque eu faço isso e não resolve, porque eu já fiz milhares de mesas e não resolve, porque eu fiz já milhares de coisas e não resolve. É justamente porque você está travando o processo, porque você não está olhando para o que realmente está ali colapsando aquela realidade. Porque essa questão, isso que Jung traz, é uma consciência, assim, é uma frase tão pequena, mas de uma consciência tão grande, que é assim, sabe aquele tapa na cara? Tipo, é isso aqui. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai determinar a sua vida. Ou seja, o que você acredita sobre você, o que você comprou dos outros, o que você pensa sobre você, vai determinar, vai criar. E aí você passa, na verdade, a... Quem passa a criar é o seu programa. Eu espero ter contribuído para você nesse vídeo.
Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas também que estão nesse processo de autoconhecimento e deixe seu comentário. Somos nós.